Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Alessandro, congrego ali em Clube de Campo e é com muita alegria estou aqui para a gravação da aula de número 5, que tem como título Jesus, o pleno Deus. Nesse trimestre estamos estudando a Epístola aos Hebreus e o tema é a Carta aos Hebreus, a perseverança na fé mediante a primazia de Jesus Cristo. Os textos-chave que foram escolhidos para a aula é Hebreus 1:3, João 1:1 e Colossenses capítulo 2, versículo 2. O texto-chave é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Esse é um texto muito interessante que mostra a eternidade e a divindade de Jesus. E o para refletir é: o que Deus é essencialmente é tornado manifesto em Cristo. F.F. Bruce que diz essa frase. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a divindade de Jesus Cristo e esta é uma das aulas que encabeça sobre Jesus. Nós vamos estudar 5 aulas sobre Jesus, sobre o sacerdote de Cristo, sobre Cristo como um fiador e uma aliança superior, como Cristo nos dá os descansos, Jesus Cristo como homem e Jesus Cristo como Deus. Então essa é a primeira aula que encabeça elas. O primeiro concílio da igreja ele vai acontecer lá em Atos 15, bem conhecido dos irmãos esse texto, e ele vai tratar sobre questões da lei, né? Então, o evangelho ele começa entre ali os judeus e depois ele se propaga, né? Vai para Samaria e por aí vai. Então, os gentios começam a se converter, então tem aquela questão, eles vão reunir a igreja e vão tratar questões referentes à lei. E é bem discutido, mas o segundo concílio, né, considerado o concílio ecumênico da igreja, acontece no ano 325, e que é o concílio de Nicéia. Esse concílio ele contou com a participação de 300 bispos vindo do Oriente e do Ocidente, e foi um concílio um tanto acalorado, né? Tinha ali Ário. Ário ele manifestava o seu pensamento que Jesus Cristo era uma criatura de Deus, e a igreja precisou se posicionar falando que Jesus Cristo era Deus em sua plenitude. Os arianos de hoje em dia são os testemunhas de Jeová. Então, vamos dizer assim, no ano 325 acontece uma questão para saber quem era Jesus, se Jesus era Deus, se Jesus era homem, se Jesus era Deus e homem, quem era esse Jesus? Então foi a primeira grande questão assim, da igreja que nós encontramos após o concílio de Atos 15. Então o imperador convoca os bispos para ali a igreja poder reafirmar a fé. E Ário foi refutado, é claro. E qual que foi a decisão do concílio? O concílio rejeitou o arianismo, que falava que Jesus era uma criatura. E o que o concílio reafirmou biblicamente? Que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, o Filho eterno não criado, é da mesma substância do Pai, que eles usaram o termo grego homousis, que significa consubstancial com o Pai, e foi formulado a seguinte questão: o Filho é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Então foi isso que o concílio de Nicéia afirmou sobre Jesus Cristo, aquilo que a igreja ela tem afirmado. Então rejeitou-se o pensamento ariano. E essa aula é bom que nós falamos sobre essa união hipostática de Jesus. Jesus Cristo ele era verdadeiro Deus e ele era verdadeiro homem, ele possuía dupla natureza, ele era homem e ele também era Deus. Ele precisou ser homem porque por um homem entrou um pecado no mundo, ele precisou ser Deus para nos remir do pecado de uma forma simples para nós, se é que podemos dizer simples, para nós podermos entender isso. E essas duas naturezas, elas eram intercambiáveis, elas não interferiam uma na outra. É bom que se diga e que se reafirme que Jesus Cristo, em momento nenhum, ele deixou de ser Deus. O texto de Filipenses nos faz pensar sobre isso, porque fala que ele se esvaziou, ali há uma autolimitação. E também ele é homem. Então isso precisa ser bem afirmado. Na próxima aula será tratado sobre isso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender sobre a compreensão que os discípulos tinham no Messias, né? Que é o que nós começamos a ver os textos do Antigo Testamento.
A palavra Messias e Cristo significa a mesma palavra, cada um em uma língua. Messias é o hebraico e Cristo é o grego. Seria mais ou menos como se falasse igreja e church, a mesma palavra, só que em línguas diferentes. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que os discípulos parece que não tinham essa compreensão exata sobre Cristo ser Messias. Por mais que eles reconhecessem e andassem com Cristo, eles não tinham, porque eles tinham a revelação progressiva, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Nós temos a revelação completa. Apenas depois da crucificação e da ressurreição é que eles vão compreender, sim, a obra salvadora de Cristo Jesus. E é bom que se diga também, como nós falamos de Messias, por que Jesus ele não usava esse termo? Você vê que André ele vai falar, nós achamos o Messias, nós vamos ver que a samaritana vai falar isso, e para a samaritana Jesus fala que é o Messias. Mas por que Jesus não usava esse termo? Isso é muito simples, porque esse termo ele tinha um conceito um pouco distorcido para a obra de Cristo, né? Eles esperavam um Messias libertador, o Messias que ele libertar da opressão do Império Romano. Tanto é que se você ler aquele livro Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus de Flávio José, vai falar que as pessoas que se titulavam Messias ficavam de penduradas na estrada para que assim elas não usassem e temessem o Império Romano, né? Você vê lá Herodes, ele manda matar as crianças quando ele descobre que nasceu o rei dos judeus e tudo mais. Mas Jesus Cristo de fato era o Messias, ele não usou esse termo, não era muito convencional ele usar, justamente pelo fato de uma interpretação errada sobre o Antigo Testamento. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas 24:44, nós vamos ver que Jesus ele começa a esclarecer sobre aqueles discípulos. Vamos ver que eles tinham um conhecimento, vamos dizer assim, básico de quem era Cristo, porque eles estão caminhando no caminho de Emaús e ele pensa, nós pensamos que era ele que ia restaurar, nós pensamos que era ele que ia resgatar, e Jesus estava com ele. E Jesus expõe a Escritura, aquilo que aconteceu estava predito na lei, nos Salmos e nos profetas, né? Jesus expõe o Antigo Testamento mostrando que aquilo se cumpria nele. Então, seus olhos eles abrem, eles conseguem compreender sobre o plano de salvação. E isso é interessante, porque o nosso irmão vai falar que essa compreensão e essa convicção de que Jesus é o Messias predito no Antigo Testamento integra a teologia do Novo Testamento. Então, quando nós vamos ver isso, nós olhamos para o Antigo Testamento, o texto de Isaías, nós vamos ver que ela fundamenta-se na teologia do Novo Testamento, que Isaías vai falar sobre o servo sofredor, que ele morreu sobre os nossos pecados. E quando nós lemos o Novo Testamento, isso fica muito claro. Nós vamos ver também ali o texto de Isaías capítulo 9, versículo 7, onde que também podemos pensar sobre a dupla natureza de Cristo, né? Que fala que um menino se nasceu, um filho se nos deu, né? Vai falar que ele é pai da eternidade. Então ali nós vemos tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo, né? Interessante que o texto não está falando que o menino nascerá, mas o menino nos nasceu. Então estava mostrando como se fosse um evento acontecido. Então nós olhamos também para o texto de Daniel, algo que é ensinado no Novo Testamento e integra a teologia do Novo Testamento e fala sobre Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 9 ao 14. É bom nós pensarmos nisso, por quê? Porque isso mostra a escatologia, né, do ancião de dias. E lá em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, você vai ver essa correlação desse texto. Então essa convicção de que Jesus Cristo realmente é o Messias, ela integra a teologia e complementa a teologia do Novo Testamento, daquilo que Cristo ele vinha fazer. Então isso está espalhado no Antigo Testamento, inclusive o próprio texto que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e ver que tudo isso ele se completa e complementa e Cristo. No Novo Testamento, muitas passagens reconhecem Jesus como Deus. Isso fica bem mais claro no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós precisamos olhar sobre a eternidade de Jesus Cristo, né? E aqui o nosso irmão ele vai colocar que a adoração de Cristo ela é apropriada. Ele não é meramente a mais elevada das criaturas, mas ele é Deus. Jesus Cristo ele é Deus, né? Jesus Cristo não é uma criatura. E aqui eu retorno a falar de Ario, porque Ario ele tem aquela frase, né? Houve um tempo em que o Filho não existia. E quem reafirma essa frase são os próprios testemunhas de Jeová. Mas Jesus Cristo ele é coeterno com Deus, né? Jesus Cristo é Deus em sua plenitude. Então, como essa aula nós estamos falando sobre a divindade e Jesus Cristo ser pleno Deus, nós precisamos ver que ele sendo Deus, ele é
eterno. Isso nós encontramos lá no texto de João, capítulo 1, versículo 1. Eu separei aqui, que está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós precisamos ver nesse texto aqui que ele mostra a eternidade de Jesus. E é interessante que essa palavra no grego, ela é uma preposição. Ela é uma preposição. E no contexto desse versículo, indica o local ou o estado em que algo existe, referindo-se ao princípio, como cenário primordial de que tudo começou. E a palavra princípio, que no grego aqui é arquê, está falando origem, refere-se ao início de todas as coisas, um termo que implica não apenas um ponto de partida, mas a fonte do que veio a existir. Resumindo, esse texto aqui nos mostra a eternidade de Jesus Cristo. E ele é fundamental para nós compreender a cristologia do Novo Testamento, porque a palavra arquê, ela enfatiza que o verbo tem uma existência atemporal, revelando antes de qualquer criação. O verbo já existia. E ela é repetida de novo, mostrando a constância do Logos, o que se opõe à ideia que ele foi criado ou originado. Ou seja, então essa palavra, além de mostrar a atemporidade do verbo, mostrando que ele é antes de qualquer criação, ela contrapõe a ideia de que o verbo tenha sido criado, mas que por ele originou-se todas as coisas. E além disso, há uma relação entre o Pai e o Filho, mostrando que Jesus é coeterno com o Pai, porque está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando que Jesus Cristo ele é coeterno com o Pai. Então está mostrando a eternidade passada, o que também nos remete a Gênesis, que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse texto aqui é interessante quando nós olhamos principalmente para o texto grego, porque ele nos faz pensar sobre a eternidade de Cristo, mostrando que Cristo, ele é eterno. Nós podemos pensar mais alguns textos do Novo Testamento que falam sobre que Jesus Cristo é Deus, quando a expressão o Filho unigênito, o Filho unigênito que nós encontramos lá no Evangelho de João, nós encontramos também, mostra a divindade de Jesus Cristo. Então, é um dos textos que nos faz pensar sobre a divindade de Jesus Cristo, que está escrito assim: o Filho unigênito de Deus. Essa palavra unigênito, no grego, ela é monogenes. E essa palavra, ela aparece 9 vezes no Novo Testamento. E por que essa palavra ela é interessante? Porque essa palavra, ela quer dizer único, singularidade. Quando fala de Jesus Cristo ser o Filho unigênito de Deus, mostra que Jesus Cristo, ele é Deus em sua plenitude. Então, o termo Filho de Deus relacionado a Jesus, principalmente quando nós olhamos para o Novo Testamento, significa ser ele igual a Deus. Mas existe uma diferença, é bom que se faça, de nós sermos filhos de Deus e Jesus ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção e somos criatura. Jesus Cristo é filho de Deus por geração. E quando nós falamos de geração, não significa uma geração humana, significa a comunicação da essência divina em Cristo Jesus, mostrando que Cristo ele é consubstancial igual ao Pai. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, isso mostra a sua divindade. E agora precisamos ver alguns textos que eles vão usar para poder falar que Jesus Cristo não é Deus, As testemunhas de Jeová. Eu quero abrir um espaço sobre isso, mas esse texto também mostra a divindade de Jesus, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que vai falar sobre o homem ser o cabeça da mulher e Deus ser o cabeça de Jesus. Então eles vão falar assim: como pode o Filho ser Deus, visto que a Bíblia ensina que Deus é o cabeça? Esse é um texto que eles vão usar para falar que Jesus Cristo não é Deus em sua plenitude, mas é um texto que também nos apoia no nosso pensamento da nossa aula, porque o homem e a mulher são de classe diferente, um é masculino, um é do sexo masculino, o outro do sexo feminino. Entretanto,
compartilham da mesma natureza. Ambos são humanos e ambos são a imagem e semelhança de Deus. E o texto aqui, ele está mostrando o princípio de liderança dentro da família. Então esse texto aqui não serve para provar que Jesus Cristo não é Deus em sua plenitude. Muito pelo contrário, assim como nós já fizemos o pensamento, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele participa, ele é da mesma natureza e a mesma essência do que o Pai. Assim como o homem e a mulher são da mesma natureza, assim Cristo é da mesma natureza do que o Pai. Então esse texto nos faz pensar sobre isso. Um outro texto que também nos fala sobre a divindade de Jesus Cristo é o texto que fala sobre que Jesus Cristo ele é o primogênito, que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. É um texto que fala sobre a divindade de Jesus Cristo, que fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito no hebraico ela é bekor, né? E significa primogênito, significa primeiro, significa filho mais velho, significa excelente. E no grego essa palavra aqui é prototokos, que é o que nós encontramos, que significa o primeiro que nasceu, o primogênito, o chefe, o proeminente, importância, prioridade e por aí vai. Se você pegar um dicionário do grego, você vai afora no significado. Então, o que esse texto quer falar? Então, nós precisamos olhar no contexto remoto da Bíblia. Quando nós olhamos para o texto de Salmos 89, versículo 27, nós vamos ver que Davi é chamado de primogênito. Mas Davi não era o primeiro filho. Muito pelo contrário, ele era o filho caçula. Então, quando nós olhamos para essa palavra relacionada a Jesus falando sobre o primogênito, essa palavra significa que Jesus é o preeminente, né? Está falando a importância, então está mostrando a divindade de Jesus Cristo. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas. Perceba que o próprio versículo de baixo está mostrando que Jesus Cristo criou todas as coisas. Então, esse texto aqui nos mostra também a divindade de Cristo Jesus. A divindade de Cristo Jesus. Nós precisamos continuar pensando também sobre isso quando nós vemos que Jesus Cristo ele era onisciente. Perceba que ele fala para Pedro pescar o peixe e dentro da boca do peixe ia ter uma moeda que era para Pedro pagar o imposto dele e pagar o de Pedro. E como que Jesus sabia isso? Isso ele é onisciência, né? Então isso mostra a onisciência, para saber se é onisciência. Somente Deus é onisciente. Aquele texto de Marcos dos 4 rapazes que desce o seu amigo lá pelo telhado, está escrito que Jesus conhecia o que estava no seu coração. E como Jesus conhecia? Somente Deus pode conhecer todas as coisas. Isso mostra a onisciência de Jesus, né? Jesus Cristo, ele também é onipresente, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Mais alguns textos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando nós olhamos tanto para o Antigo Testamento, nós já vemos a eternidade de Jesus, no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando ele cria todas as coisas, ali é um texto da Santíssima Trindade. Nós vemos também isso no Novo Testamento, a eternidade de Jesus. Nós vemos a onisciência, nós vemos a onipotência, nós vemos a onipresença, nós vemos todos os atributos da divindade, que é o versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos textos e mais textos falando sobre a divindade de Jesus Cristo. O ponto 2 vai falar sobre resplendor em imagem de Deus. Resplendor, imagem de Deus. Versículo 3 do capítulo 11 Hebreu vai falar: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o qual, sendo o resplendor da sua glória. Nós vamos trabalhar isso. O resplendor aqui o irmão coloca que é a apalgasma, que pode ser traduzido como resplendor, reflexo, radiância ou brilho. E novamente esse texto aqui nos mostra que Jesus Cristo ele era pleno Deus. Porque o próprio Evangelho de João, versículo 14, fala que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aqui ele nos alude ao texto de Gênesis, a qual o próprio Deus ele revela com a sua glória. Então isso mostra a plenitude, mostra que Cristo era igual ao Pai. Assim como no Antigo Testamento o povo de Israel pôde contemplar a glória de Deus ali no monte, no Novo Testamento
o Verbo se fez carne e eles viram a glória como a glória do unigênito do Pai. Vi uma vez uma pregação do Dr. Russell Shedd que ele falava que Jesus Cristo é a exegese de Deus. Então, olhar para Cristo é olhar para Deus. Então, nós podemos pensar na eternidade. Como que, então, veremos Deus? Como que será Deus? Isso, às vezes, passa no nosso pensamento, né? Nós sabemos que Deus, ele é Espírito. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 24, né? Que o próprio Deus, ele vai falar que ele é Espírito. E a Bíblia vai fazer alusão à mão de Deus, aos ouvidos de Deus. Isso é um antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? Antropos e morfe, né? Que as palavras que ali, antropos é homem e morfe dá o sentido de forma, ou seja, atribui a Deus a forma humana para nós poder compreender. Então, na eternidade, nós podemos pensar, como que veremos Deus? Podemos ver Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Porque o próprio Jesus falou para Felipe, né? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, podemos ver Deus na imagem de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto aqui também, que é o texto que eu acabei de citar, que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, para nós podermos pensar nesse texto, que ele é muito interessante, porque ele vai nesse sentido de resplendor. Então, Jesus Cristo, ele traz o conhecimento pleno de Deus para a humanidade. O versículo 9, ó. Jesus respondeu, você me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E isso é interessante, porque a palavra conhecer, aqui no grego, é gnosko. E aqui não é um conhecimento superficial, um conhecimento raso que Jesus está falando. Essa palavra gnosko no grego, essa palavra conhecimento, se trata de um conhecimento profundo. Então, quando Jesus ele fala para Felipe, você não me conhece, Felipe? Há tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Significa que as obras que Cristo estava fazendo testificava da sua divindade e revelava o Pai. Então isso estava mostrando ao Pai. Era isso que Jesus ele queria dizer para Felipe. Então Jesus Cristo ele revela o Pai, ele traz esse conhecimento de Deus. E o outro termo que é colocado aqui, que é imagem. Imagem traz a concepção da divindade. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo ele é a expressa imagem de Deus, isso quer nos dizer que Jesus Cristo era Deus em sua plenitude. Que olhar para Cristo é olhar para Deus. Uma outra coisa que nós precisamos também compreender e fazer a diferenciação é de ser o homem à imagem e semelhança de Deus. O homem à imagem e semelhança de Deus no sentido de atributos. Quando nós falamos que Cristo é a imagem de Deus, significa que Cristo é a imagem de Deus em sua plenitude, né? Que Jesus, ele é Deus em sua plenitude. É bom que nós se diga isso. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos trabalhar um pouco sobre a unicidade e a universidade de Cristo. Unicidade e universidade de Cristo. Jesus Cristo, ele é absolutamente singular. Ele mesmo disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então Jesus Cristo ele é completamente singular. Ao longo dos séculos, muitas pessoas advogaram que Jesus Cristo era apenas mais um dentre os caminhos, né? Então existe muito pensamento errado como Jesus. Então quando nós falamos que Jesus Cristo é singular, significa que Jesus Cristo ele não se compara a nada e nem a ninguém. O Ancorão, eles vão fazer uma diferenciação de Cristo, eles vão falar que Cristo é apenas mais um mensageiro e vão colocar Maomé superior a Jesus Cristo. Eles têm uma visão distorcida de Cristo e Jesus. Jesus Cristo, ele não pode ser comparado. Interessante que quando nós olhamos desse ponto de vista sobre a unicidade de Jesus, é que todas essas religiões vão falar que os homens, com seus próprios esforços, podem chegar a Deus. Por suas obras eles chegarão a Deus, por suas obras eles chegarão no paraíso. O evangelho é diferente, porque não é por nossas obras, mas pela obra de Cristo, né? A obra de Cristo na cruz do Calvário que nós chegaremos a Deus. Somente Ele nos religa a Deus de novo, somente Jesus Cristo nos religa, é o que Paulo vai falar em Coríntios, né? Que
Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Então isso é importante que se diga. Então Jesus Cristo, ele é simplesmente único, e esse é o grande tema da epístola aos Hebreus, que Jesus Cristo, ele é superior do que Moisés, Jesus Cristo, ele é superior do que a lei, Jesus Cristo é superior do que o sacerdote levítico, porque Jesus Cristo, ele faz parte da ordem do sacerdote Melquisedeque. Jesus Cristo, ele é superior ao sábado porque ele nos dá o eterno descanso. Jesus Cristo, ele nos faz entrar nesse eterno descanso. Então você vê essa supremacia de Cristo quando nós olhamos para a epístola aos Hebreus. Então Jesus Cristo, ele é único, Jesus Cristo, ele é exclusivo. Então nós precisamos rejeitar qualquer tipo de ideia de sincretismo religioso ou concepções teológicas sobre Cristo que são totalmente equivocadas, né? Então nós precisamos ter em suma que Jesus Cristo, ele é Senhor, que Jesus Cristo, ele é Salvador, que Jesus Cristo, ele é Deus, né? Porque hoje se tem esse sincretismo dentro da igreja e isso é perigoso. Isso é perigoso porque muitas pessoas desconhecem quem é Jesus. Então, eu acho que essas 5 aulas reforçarão aquilo que a igreja ortodoxa ela já vem afirmando e tirarão essas concepções erradas que muitos irmãos às vezes têm sobre Cristo Jesus. Um outro dia eu estava até conversando com um irmão que ele ficou confuso quando foi questionado pelas testemunhas de Jeová sobre quem era Cristo, né? Porque nas testemunhas de Jeová está escrito que o verbo era um Deus. Então é uma concepção errada de que Jesus, eles vão falar que Jesus era o arcanjo Miguel, encarnou, ele era ali Jesus, depois que morreu ele apenas ressuscitou com um corpo espiritual e depois voltou a ser o arcanjo Miguel. Os testemunhas de Jeová e os adventistas vão falar isso. Não, Jesus Cristo, ele era Deus eterno, ele é Deus eterno. Isso você encontra no Evangelho de João, que nós já falamos, e após a ressurreição ele continua sendo Deus eterno. Então nós precisamos descartar isso, essa concepção, até porque Miguel, ele é uma criatura e Cristo, ele é o Criador. Jesus, ele cria o Miguel. Então nós precisamos reforçar essa fé sobre a obra salvífica de Cristo. Hoje, com o avanço da internet, às vezes muitas pessoas ficam confusas sobre a obra salvífica de Cristo, né? Se eu preciso de mais alguma coisa para a salvação. Não, você não precisa de mais alguma coisa. Cristo, ele é o único na sua salvação. E às vezes entra alguns líderes de seitas no nosso meio e isso é muito perigoso, porque abertamente eles vão falar isso, mas secretamente eles vão falar que você precisa de Jesus e você precisa guardar o sábado, você precisa cumprir, não comer determinados alimentos, e isto é muito perigoso, porque o sacrifício de Jesus ele foi completo. Então, quando nós falamos de unicidade de Jesus, nós precisamos entender que essa unicidade, ela mostra que Jesus Cristo é nosso único Salvador, que nós só dependemos nele, a obra dele foi completada na cruz do Calvário. Então, nós precisamos rejeitar tudo e qualquer tipo de convicção. Existe esse sincretismo religioso. Eu estou lendo um livro que é do missionário Ronaldo Lindório, que fala sobre os concobas, e ele fala como que ele começou a introduzir o evangelho, e ali os concobas foram dar um nome para ele, porque achavam o seu nome um pouco estranho, um pouco engraçado, né, os nomes deles, e foram dar um nome para ele. Ele falou: depende, o que você vai fazer para nos colocar esse nome? Se existe algum ritual que interferir na sua fé, né? E eles, não foi nada disso, foi apenas algo que eles deram nome para ele, enfim. Mas o crente precisa ter essa preocupação, né? Essa mistura de sincretismo não precisa entrar nas nossas igrejas, porque Jesus, ele é único, ele é suficiente, ele é Deus em sua plenitude. Jesus, ele é Deus em sua plenitude. Então, todas essas visões aqui que o nosso irmão coloca são visões míopes, visões equivocadas de Jesus Cristo, elas precisam ser rejeitadas por nós, né? Elas precisam ser negadas por nós. Então, a igreja precisa reafirmar a fé em Cristo Jesus e saber que Ele é o Salvador, que Ele é Senhor e Ele é Deus em sua plenitude. E aqui, também caminhando mais um pouco, nós vamos falar sobre a universalidade de Cristo, a universalidade de Cristo.
E o irmão ele bem coloca aqui que nós não devemos confundir universidade com universalismo, né? O que seria o universalismo? Ele coloca aqui em poucas linhas, mas nós precisamos também fazer um comentário, eu queria fazer um comentário, que o universalismo é aquela doutrina que entende que no final todas as pessoas serão salvos, né? Todas as pessoas serão salvos. E isso não é bíblico, porque quando nós olhamos para o texto de Daniel, vai falar, Daniel capítulo 12, versículo 2, vai falar que o castigo é eterno, né? O universalismo vai falar que todos serão salvos, mas Daniel capítulo 12, versículo 2 vai falar que o castigo é eterno. Multidões do que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui estão falando daqueles que são salvos, acordarão para a vida eterna, e outros que não são salvos, que rejeitaram a Cristo, acordarão para desprezo e vergonha eterna. Então o castigo será eterno. E é muito lindo o argumento que eles falam, muito lindo, e agora eu coloco aspas, por assim dizer, que eles vão falar como Deus tão bom permitirá que a sua criatura sofra para sempre no inferno, como Deus tão bom não salvará tudo, ou seja, e também tem a doutrina da hipergraça também, que ela vai de encontro a esse universalismo, né, que fala pode tudo, a graça é suficiente. Mas não, quando nós vemos o castigo eterno, Deus ele continua sendo bom. Ele não vai deixar de ser bom porque ele castigará uma pessoa eternamente. Um dos atributos de Deus, ele é justiça. Deus ele é justiça, Deus é amor, Deus ele é bom. Então quando ele fala isso, ele está falando justiça. E o outro do caráter dele é santo, né? Então quando Deus fazer isso, significa que ele está castigando porque ele é um Deus santo e o pecado ele merece ser julgado. E como que ele fez para que essas pessoas não fossem para isso? Enviando o seu filho. Então por isso que nós precisamos pregar a Cristo. E aqui entra essa questão dessa universalidade de Jesus. Então aqui a igreja precisa resgatar esse seu papel de anunciar a Cristo para todos os povos, línguas e nações. Nós precisamos anunciar o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de universalidade aqui também na lição, o irmão bem coloca sobre o senhorio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele é o Senhor, né? Quando nós falamos que Jesus Cristo ele é o Senhor, estamos falando do governo de Cristo, né? O que seria o governo de Cristo? Talvez falar como Jesus Cristo é o Senhor se as pessoas não se submetem a Ele. Existem pessoas que desobedecem à lei, nações completamente corruptas, isso nós vemos também no nosso Brasil, até pessoas dentro da igreja que não têm temor, líderes que se dizem líderes de igrejas que não têm temor. Então, como que harmoniza essa questão do senhorio de Cristo, do governo de Cristo, com a rebeldia e a rebelião por essas pessoas? Primeiro nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas, né? Inclusive o próprio texto de Hebreus aqui está falando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então quando nós falamos que Jesus é o Senhor, está falando de governo. Quando nós falamos de Senhor, falamos que ele é governo, ou seja, que ele governa, que tudo que faz, tudo que acontece está debaixo do seu senhorio, debaixo de sua permissão. Seria mais ou menos, para nós pensar de uma forma simples, nós temos no Brasil a lei. É claro que a lei no Brasil ela não tem sido cumprida, nós temos visto isso, mas nós devemos orar pela nossa nação e pregar o Evangelho. Mas nós temos leis no Brasil, nós temos lei em qualquer nação. E supostamente essa lei ela precisa ser cumprida. E supostamente por alguém que exerce o governo, mas essa lei ela pode ser infligida dentro do Brasil. Então nós vemos pessoas que roubam, pessoas que matam, e etc, etc, etc. Então debaixo de um governo pode haver desobediência, isso vem com o livre-arbítrio, mas isso não deixa de ter um governo. E quando nós passamos isso para Cristo, nós vemos que Jesus Cristo ele governa todo mundo e dentro do seu governo as pessoas elas são livres para fazer o que ela quer. Isso não significa que o governo de Cristo ele é afligido, isso não significa que que Jesus Cristo ele deixou de ser Senhor. Muito pelo contrário, ele continua sendo Senhor. E um dia, quer queiram ou quer não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E isso não significa que é salvação, isso não significa que essas pessoas serão salvas, significa que essas pessoas reconhecerão que Jesus Cristo, ele é Senhor e tem o governo,
absoluto. Então, a universalidade de Cristo significa que Jesus Cristo, ele governa tudo, significa que Cristo, ele precisa ser proclamado universalmente, ele precisa ser conhecido. E aqui no final ele coloca: a missão é uma consequência lógica da instalação de Jesus como Senhor soberano do universo. Então a missão é isso. Então todos os povos, todas as pátrias que reconhecerem a Cristo, elas reconhecerão que Jesus Cristo realmente é o Senhor e que Ele é soberano, Ele é o Deus que governa todo o universo, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Eu sempre digo isso, né, que as pessoas ficam preocupadas: mas o aquecimento global, isso e aquilo outro. Não, a palavra de Deus já nos está mostrando aqui em Hebreus que Ele sustenta todas as coisas pela palavra dos seus poderes. Significa que Deus está sustentando, o universo não vai colapsar, o mundo não vai explodir. Ei, irmãos, nós temos o Apocalipse, nós sabemos o que vai acontecer no final. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 4, que ele tem o livro, e ele pega esse livro, ele abre o selo, e esse livro ele mostra os últimos acontecimentos da história. Então isso mostra que ele está governando todas as coisas. No livro de Apocalipse pode ser conhecido como o livro do trono, porque João tem essa imagem daquele que está sentado no trono, e isso trazia uma mensagem para os cristãos. Qual a mensagem que trazia para os cristãos? Que não era o imperador que estava governando, mas era o próprio Deus que governava o universo, é o próprio Jesus que governa o universo. Essa mensagem ela vem de encontro aos nossos corações. Então isso aqui nos impulsiona às missões, isso aqui nos impulsiona a falar do Evangelho, porque quando nós pregamos para povos, essas pessoas alcançam a salvação. Isso significa que elas se dobrarão e reconhecerão que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Então nessa aula nós tratamos sobre essa plenitude de Deus em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele tinha dupla natureza, Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós vimos também sobre alguns textos que falam sobre a divindade de Jesus Cristo, e como o Antigo Testamento ele também reforça essa ideia, que ele é essa imagem de Deus, essa unicidade de Jesus Cristo, ele é exclusivo dessa universalidade de Cristo, ou seja, que todo o cosmo precisa conhecer, nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas, e isso aqui reafirma a missão da igreja. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos concluir esta aula falando que Cristo precisa ser anunciado para as nações. Nós precisamos orar pelos missionários, nós precisamos investir na obra missionária, nós precisamos fazer missão, porque Cristo ele é glorificado do outro lado da rua, também Cristo é glorificado do outro lado do planeta. Então estamos debaixo do senhorio de Cristo. Como igreja do Senhor Jesus, precisamos obedecer. Então precisamos reafirmar também, eu concluo essa aula falando sobre a plenitude de Cristo. É fundamental que todos os irmãos entendam que Jesus Cristo ele era verdadeiro Deus, ele era verdadeiro homem, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser homem. Assim como ele subiu ao céu, né, os discípulos viram com seu corpo glorificado, assim ele voltará para buscar a sua igreja. E assim também o próprio Estevão, ele vai ver também Jesus à direita de Deus Pai, né, lá no céu. Então é bom que fique bem claro para todos. E na próxima aula dará continuidade sobre a humanidade de Cristo. E que meu desejo é que a minha oração, que a sua aula seja extremamente abençoada e que a igreja ela possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Amém.